Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Mais um momento de comunhão, mais um momento de celebração do Senhor. Também vamos celebrar a ceia do Senhor, Seria a nossa ceia em família. Mas antes eu gostaria de orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe nessa noite, que nos dê graça, nos dê sabedoria, para que possamos compartilhar momentos de comunhão, mesmo online, mesmo geograficamente distantes, mas vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade tão rica, tão maravilhosa que o Senhor nos dá, estarmos juntos, ó Deus, em oração, em meditação, na palavra, e que o Espírito Santo do Senhor possa estar ministrando aos nossos corações de uma maneira toda especial, diferenciada, e que a bondade, a misericórdia do Senhor possa fluir sobre nossas vidas nessa noite. Nos ajude, Pai, que a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos para estar abrindo a palavra de Deus comigo, a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Gostaria de estar compartilhando com os irmãos um texto muito bonito. Esse profeta que a gente chama de profeta messiânico. Isaías, ele é talvez o profeta do Antigo Testamento, talvez não, com certeza, o profeta do Antigo Testamento que mais fala sobre Jesus Cristo. Ele realmente não perde a oportunidade de falar sobre o reinado do Senhor. Ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, diz a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torne insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele ver os nossos com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fiquem-se moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens,
e no meio da terra seja grande desamparo. Mas ainda se ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, os quais, depois de derrubado, ainda ficam toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Obrigado, Jesus, pela palavra do Senhor que nós acabamos de ler. Cremos que ela é a palavra infalível e vai ministrar aos nossos corações nessa noite para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? O livro do profeta Isaías, que a gente chama de profeta messiânico, esse capítulo 6, ele é tipicamente, exatamente, na íntegra, a mesma revelação de João, lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 até 11. João tem a mesma revelação que Isaías teve aqui, a mesma revelação, na íntegra, sem alterar nada. Né? E por isso o livro de Isaías, o capítulo 6, ele traz para nós aqui 5 tópicos muito interessantes, né, que eu quero conversar um pouquinho sobre eles com a gente. Primeiro, o profeta Isaías, ele vê o Senhor assentado sobre o trono. E essa revelação, como eu disse para você, ela se repete lá no Evangelho, no livro do Apocalipse, quando João também tem essa visão. Mas a passagem bíblica que ele nos traz aqui, que nós vamos conversar um pouquinho, ele viu o trono e a glória de Deus, e onde serafins proclamavam a glória do Senhor, né, e adoravam, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Diz a palavra que os limiares tremeram, a casa foi cheia da glória do Senhor. Então nós temos aqui uma revelação fantástica, né? Deus se mostra, Deus permite ser visto, permite ser enxergado pelo profeta Isaías. E que essa revelação de Isaías, ele entra em desespero, porque a glória de Deus, a santidade de Deus, vem de encontro à pecaminosidade e à promiscuidade do ser humano, a depravação do ser. E mediante a isso, o segundo Isaías entra em desespero, né? Porque jamais alguém em toda a história da humanidade viu Deus, a glória de Deus, face a face e conseguiu sobreviver. Se você parar um pouco para pensar, chega a ser assustador. O exercício do sumo sacerdote, o trabalho do sumo sacerdote, era aquele homem que entrava uma vez por ano ao Santo dos Santos, e muitos morriam porque eles entravam na presença de Deus e eram mortos por causa do pecado. Então o profeta Isaías, quando ele contempla a glória de Deus, a presença manifesta de Deus, sentado no trono, rodeado por anjos, arcanjos e querubins, o adorando, ele entra em desespero total. Ele diz: olha, acabou. Não sairei vivo desse lugar. Ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo com impuros lábios. Ou seja, é a pecaminosidade do homem, né, sendo confrontado pela santidade do Senhor, pela santidade de Deus.
Isaías tem medo de morrer neste momento. Ele sabe que contemplar a glória do Senhor, ninguém jamais tinha visto isso. Mas nesse exato momento, um anjo com uma tenaz, uma pazinha, pega uma brasa do altar e toca nos lábios do profeta. E diz a ele: olha, não tenha medo, calma, relaxa. O seu pecado foi retirado. Você agora está limpo, está lavado. Então, o primeiro momento é esse encontro de Isaías com a glória do Senhor, com a presença de Deus. E nesse encontro ele tem o seu pecado lavado. Ele agora é um homem remido. E ele, após esse encontro com o Senhor, ser perdoado, seus pecados serem lavados, ele é chamado para o ministério. Deus o chama para profetizar. Isso não quer dizer que nos capítulos anteriores do livro do profeta Isaías, ele não era um profeta, ele era um profeta. Mas só que Deus agora o chama para um ministério profético bem específico, com ênfase ao nascimento, à vida, morte, ressurreição e ascensão do Messias. É tão interessante esse chamado do Senhor para o profeta Isaías, que ele tem algumas dúvidas que lança no coração dele, né? Ele faz algumas perguntas muito interessantes. Gostaria de abrir a palavra aqui para a gente, né? Ele diz assim: então um dos serafins voou sobre mim, trazendo na mão uma brasa viva e tirada do altar. E tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, disse o anjo, né? A sua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. A partir de então, ele ouviu a voz do Senhor. É muito interessante isso, né? A ideia que nós temos aqui no versículo 8 é que ele contemplava tudo aquilo. Ele via toda a majestade de Deus, a glória de Deus presente, mas parece que ele ainda não tinha ouvido o Senhor. Ele ainda não tinha ouvido. Isaías capítulo 6, versículo 8. Parece que ele ainda não tinha ouvido a voz do Senhor. Então, ouvi a voz do Senhor, diz o versículo 8. Isso em Isaías dizendo: eu ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? O Senhor faz essa pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Agora Isaías, que tinha medo de morrer, ao contemplar a presença de Deus, a glória de Deus, entrou em desespero, medo de morrer. Agora ele se atreve a conversar com Deus. Diz: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Estou aqui. Quem há de ir por nós? Eu. Estou aqui, estou pronto. Envia. É tão interessante, né? E ele continua dizendo, no versículo 9, então disse ele quem? O Senhor, vai e diz a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna invisível o coração deste povo, endurece os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a vê-los com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender o coração e se converta e seja salvo. Parece que Deus, a ideia que nos dá o texto, é a aplicação de juízo, né?
Deus tem uma pendência com essa geração. E diz a Isaías, eles vão rejeitar toda a sua pregação. Eles vão rejeitar todo o seu ensinamento. Eles não vão aceitar. Eles vão ver, não vão acreditar. Eles vão ouvir, mas não vão entender, não vão aceitar. Parece que Deus tinha uma pendência para as pessoas, principalmente para aquela geração. E já no versículo 11, Isaías, que até então começa a dialogar com o Senhor, começa a conversar com Deus, e ele faz algumas pontuações muito interessantes. No versículo 11 ele faz uma pergunta: até quando, Senhor? Ou seja, até quando eles vão ouvir, mas não vão entender? Até quando eles vão ver, mas não irão aceitar? Até quando isso vai acontecer? Ou seja, há quanto tempo eu vou falar, eu vou anunciar, e eles não irão entender? O povo de Israel não irá entender. Então o Senhor respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja toda, de todo, assolada. O que o Senhor está dizendo aqui? Isaías tem uma missão: anunciar Israel sobre o primeiro cativeiro, que é o cativeiro dos assírios, onde todos os homens valentes, jovens, mulheres, crianças, praticamente quase toda a população de Israel é levada ao cativeiro. Mas por que foram levados ao cativeiro? Prática de desobediência aos princípios e à palavra do Senhor. Não. Se tem algo que acaba conosco, que nos destrói, que nos mata lentamente, é essa tal de desobediência. É desagradável, é interromper. Então, Isaías começa a falar sobre o primeiro cativeiro, cativeiro dos assírios. E mais adiante um pouquinho, e o Senhor afaste dela os homens no meio da terra, que seja grande o seu desamparo. Mas ainda ficará a 10ª parte dela, que tornará a ser destruída. Isaías fala mais uma vez sobre os restantes, o remanescente que não foi para a Síria, agora irá para Babilônia, que é o segundo cativeiro. O segundo momento onde o rei da Babilônia chega e leva todo mundo para o cativeiro. Todo mundo cativo. Mas o Senhor fala também uma coisa muito interessante, gostaria de falar mais um pouquinho sobre isso também. Mas se ainda ficar a 10ª parte, será destruída, se refere ao segundo cativeiro, o babilônico. Mas olha que coisa interessante, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derrubado, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Eu estava... Algumas versões aí, talvez da sua Bíblia, você vai encontrar a palavra terebinto, você vai encontrar a palavra tilha. A palavrinha bem pequenininha, tilha. Mas por que Jesus chama os remanescentes de terebinto e carvalho? Não vamos esquecer, lá no início, nós comentávamos que Isaías era um profeta messiânico, correto?
Nos capítulos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, ele é profeta. Mas a partir do versículo 6, ele é um profeta messiânico. Recebe uma proposta missional: anunciar para Israel e para as nações o nascimento do Messias, a vida do Messias, o ministério messiânico, anunciar a sua morte de cruz, e também a sua ressurreição e a sua ascensão à glória. É tão claro isso que João, capítulo 4 do Apocalipse, ele tem uma visão de Jesus assentado no trono. Então, quando o Isaías começa a falar que, olha, mas como terebinto, o que é um terebinto? É interessante a gente pensar, mas o que é um terebinto? O que é isso? É algo que a gente come, que a gente, sei lá, o que é isso? Faz salada, sopa, o que é um terebinto? Terebinto era uma árvore que da região ali do Vale do Jordão, Israel, que chegava aproximadamente, no máximo, 6 metros de altura. Mas tinha uma copa muito grande, né? Gerava uma sombra muito grande e servia de sombra para os viajantes. Passava ali, amarrava os seus jumentos, os seus camelos debaixo do terebinto, né? Preparava as suas refeições juntamente com seus companheiros, e ela tinha um cheiro extremamente agradável, um aroma forte, gostoso. Mas para sentir o cheiro do terebinto tinha que quebrar. Se não quebrasse, ela não exalava nenhum cheiro. Era uma árvore como outra qualquer, mas quando você pegava uma folha, esfregava nas mãos, exalava um cheiro muito agradável. Quando você quebrava um galho, aqui a casa toda ficava perfumada, cheirosa. É muito interessante se você observar que quando o profeta Isaías fala que o remanescente será como terebinto, o que você acha que ele está dizendo aqui? O que você acha que o profeta Isaías quer nos dizer? A quem o profeta messiânico se refere? Terebinto é Jesus Cristo, né? Simbolicamente, tipologicamente, aponta para Jesus. Você sabe por quê? Diz a palavra, diz a Bíblia Sagrada, que a igreja exala o perfume de Cristo. Mas para que a igreja possa exalar o perfume de Cristo, ele precisava ser quebrado. Por favor, entenda esse quebrar, porque diz a Bíblia que nenhum dos seus ossos foi quebrado. Amém? Nenhum osso foi quebrado de Jesus. Quebrado no sentido de morrer, de se oferecer como sacrifício agradável. Deus se agradou do sacrifício de Jesus. E Jesus, hoje, ele é o aroma agradável, o aroma suave da igreja. Por isso, para nós sermos igreja, nós precisamos exalar o cheiro de Cristo, né? As pessoas têm que sentir em nós o cheiro de Jesus, o aroma do Senhor. Jesus é o nosso terebinto, o que nos faz cheirar o seu cheiro agradável, né?
E diz ainda que nós éramos como a zambujeiro bravo, né? E fomos enxertados na oliveira. É lindo esse texto, né? Então, como terebinto que exala um cheiro suave, um cheiro agradável, mas antes precisa ser quebrado. E Jesus foi quebrado, Jesus foi moído, Deus se agradou do sacrifício, Deus se agradou da oferta, e hoje nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós que somos enxertados na videira verdadeira, isso quer dizer que nós temos o cheiro agradável de Cristo em nós, como igreja do Senhor. E outra coisa muito interessante do terebinto também é que ele tinha uma fruta muito cheirosa que produzia um óleo medicinal. Um óleo medicinal que era usado para ungir os enfermos. Quem já leu a passagem do bom samaritano sabe o que eu estou dizendo, né? O que acontece com o bom samaritano quando ele está descendo em direção a Jerusalém e encontra um moço ferido, muito machucado, que havia sofrido um assalto? O que o bom samaritano faz? Pega o óleo de terebinto e unge o enfermo. E unge o enfermo até chegar ao hospital. Então, o óleo de terebinto é o óleo medicinal, que é o mesmo óleo onde está escrito lá na Bíblia, né? Lá no Novo Testamento, lá no Pedro: tem alguém enfermo entre vós? Tem alguém doente entre vós? Reúna os oficiais da igreja, ou seja, os presbíteros, os diáconos, os pastores. Unja o enfermo com óleo e a oração da fé o salvará. É o óleo medicinal. Desculpe, mas tem algumas pessoas que ungem todo mundo, né? Eu já vi uma igreja que pastor, muita gente boa, tinha o culto da unção com óleo. Um óleo que, segundo ele, havia trazido de Israel. Não, esse óleo não resolve nada, porque não é medicinal. Esse óleo que a Bíblia fala, chame os enfermos e unja com óleo, é o óleo medicinal. Por isso, você chamar as pessoas, vem à frente, vou te ungir com óleo e passar na testa. Não, isso me perdoe, mas não, isso não é bíblico. O óleo que a Bíblia refere é o óleo de terebinto, extraído dessa árvore, extraído da sua folha, extraído do seu fruto. Era um óleo medicinal, como se fosse uma anestesia, um anestésico que passava no corpo da pessoa e era curada. Então, nós somos, recebemos isso, nós somos enxertados nisso. Hoje, estava conversando na semana passada com uma pessoa e ela ficou meio assustada comigo quando eu disse a ela que nós não somos diferentes das garotas profissionais do sexo, nós não somos diferentes delas. Nós não somos melhores, desculpe, nós não somos melhores do que elas. Não somos. Não somos melhores do que esses assaltantes de banco que matam as pessoas. Não somos melhores do que usuários de álcool e outras drogas. Não, não somos. Nós somos apenas diferentes. Somente diferentes. E o que faz essa diferença em nós é a graça do Senhor. É porque um dia nós
recebemos a graça do Senhor, fomos alcançados por ela e fazemos parte deste remanescente que é como terebinto e também como carvalho. Mas por que ele cita, além de citar o terebinto aqui no versículo 13, né? Ele cita também o carvalho. É interessante que das plantas medicinais, terebinto é melhor que existe. Né? É óbvio, nós temos uma infinidade de plantas medicinais. Muitas plantas medicinais. Mas de todas elas, o terebinto é o melhor. Agora ele cita carvalho. Mas o que é um carvalho, né? Carvalho é uma árvore. Mas quando se fala em carvalho, é a vossa majestade do carvalho. Não é uma árvore qualquer, é a vossa majestade do carvalho. Mas por quê? Primeiro, um carvalho, ele vive até 1000 anos. E como plantar um carvalho também não é fácil. Primeiro, cada fruto ele tem apenas uma semente. E para plantar um carvalho, primeiro, é preciso ferver essa semente em uma temperatura 10 minutos em uma temperatura de 90 graus. Bem quente, né? Água fervendo durante 10 minutos. Tirou essa semente do carvalho, coloca numa temperatura 10 graus abaixo de zero, mais 10 minutos. Aí está pronto para ser plantado o carvalho. E ele vai viver 1000 a 1100 anos. Pode chegar até 60 metros de altura. E a sua copa também se aproxima a 60 metros de dimensão. Também. Durante esses 800 anos ele vai produzir. E quando ele chegar à idade adulta, já se aproximando da velhice, lá por em torno de 800 anos, ele passa a diminuir o tamanho, a quantidade e a qualidade do fruto. Às vezes eu penso que nós, como igreja, a gente vive mais ou menos assim, né? Primeiro, você quer ser o quê como cristão? Vamos pensar aqui, vamos dialogar um pouquinho, brincar um pouco com a palavra, né? Que tipo de árvore você gostaria de ser? Né? Um carvalho, né? Vossa Majestade, o carvalho. Às vezes os crentes gostam dessas coisas, né? De ser vistos, serem notáveis, serem importantes. Mas e aí? Está disposto a passar pelo processo desse carvalho para ser um cristão maduro, um cristão experiente, um cristão compromissado com os princípios, com os valores, com a palavra do Senhor? Está disposto? Ou você prefere ser um pé de alface, né? A alface é tranquila, você vai lá colocar a sementinha, 28 dias já nasceu, cresceu, acabou. Se você não pegar, ela morre. Mas o carvalho não. São 1000 anos de história, 1000 anos de testemunho, 1000 anos
produzindo, dando frutos. E a sua copa serve de moradia, de residência para uma infinidade de aves de várias espécies e tamanhos. Então ele cria uma copa quando ele chega à sua idade, na velhice, 1000 anos, 1100 anos. Ele começa a causar danos à natureza, ele começa a prejudicar a natureza. Você sabe por quê? A copa é muito grande, ele é muito grosso. A copa gigantesca cria um espaço de sombra muito grande, aonde o sol não alcança. E onde o sol não alcança, o sol não bate, nada nasce. As sementes caem, permanece lá e nada nasce. Acabou. Olha, tem crente que é mais ou menos assim, né? Você já tentou discipular um crente velho de igreja? É terrível. Gosta não. Não, por favor, não me interprete mal. Eu acho que os crentes antigos das igrejas, pelo menos da igreja que eu pastorei, são bênçãos sem medidas. Mas não é fácil. É muito difícil. Muito difícil. Esses crentes antigos, eles não gostam de evangelizar, não gostam de discipular. Se ele vem aí ao templo, um culto na semana, vem à escola bíblica dominical, domingo pela manhã, vem no culto à noite, dizima, oferta, está ótimo, isso é bastante. Ele esquece que ele é membro, faz parte da grande comissão de Jesus, lá do Evangelho de Mateus, capítulo 28, 18, 19 e 20, ele faz parte da grande comissão, que é ide e fazer discípulos em todas as nações. Ele esquece disso. Quando o carvalho percebe, quando ele chega a essa idade, ele não produz mais frutos. As suas folhas começam a cair. Não serve mais como moradia para as aves, porque não protege mais as aves do sereno, não protege mais as aves da chuva, do vento, do frio e do calor. É como se ele não tivesse mais utilidade. Sabe o que acontece com ele? Ele cai. Ele cai, ele morre. Ele cai. Mas quando esse carvalho cai, imagina um carvalho, uma copa de 60 metros de diâmetro, 70, 80 metros de altura. Você não tem noção. Eu, particularmente, não tenho noção do estrago que ele faz. Ele abre uma clareira tão grande, mas tão grande na floresta, que o sol invade aquele espaço. E tudo que estava praticamente morto debaixo dele começam a fervilhar. E novos carvalhos começam a surgir, começam a nascer as plantas, começam a nascer as flores, a vida volta a existir onde não havia. Queridos, não havia vida em nós. Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos
em nossos pecados, mortos em nossos delitos e nossos pecados. Mas o nosso carvalho, né, morreu. O nosso carvalho morreu. E é através da morte do nosso carvalho nós recebemos vida. Vida foi gerada em nós. Hoje nós temos vida. Vida. Temos vida. Porque Jesus, o nosso carvalho, tombou. Morreu. E através da sua morte, nós recebemos vida. Por isso, queridos, nós estamos em Cristo. Cristo morreu por você, meu querido. A morte de Jesus não foi em vão. Jesus morreu por você. Jesus morreu para que você pudesse ter vida, para que você pudesse viver. Você pudesse viver. E hoje nós estamos vivos, porque Jesus é o nosso carvalho, que morreu por nós. E o carvalho é tão interessante, se ele estiver no auge da sua juventude, você pode chegar com a serra e cortá-lo e deixar o toco. Mas esse toco brota, se torna um grande carvalho. E hoje, graças a Deus, nós temos vida. Porque o nosso carvalho tombou em nosso lugar. Eu deveria ter tombado, né? Você deveria ter tombado, meu querido pastor Anderson, né? Você deveria ter tombado. Você cheirava mal. Brincadeira. Mas Jesus tombou por você. O terebinto foi quebrado. O óleo foi passado sobre você. Ou seja, hoje nós exalamos, não é o nosso perfume, não é o nosso cheiro, é o cheiro de Jesus. Nós exalamos o suave perfume de Cristo. Por isso Jesus morreu por você, pela sua esposa, morreu pelo seu filho, morreu pelo seu amigo, pelo seu vizinho, para aquela pessoa que não gosta de você, que você também não gosta dela, não devia, mas não gosta. Jesus morreu por ela também. O carvalho tombou. E com o tombo desse carvalho, vidas foram geradas. Onde havia morte, agora existe vida. Onde havia tristeza, mágoa, angústia, acabou. Temos a alegria do Senhor e a força dele. Amém? Vamos parar por aqui? Chega por hoje. Tá bom. Vamos orar ao Senhor. Você que está aí na sua casa, sentado na sua cadeira, no seu sofá, gostaria de orar com você, te fazer uma pergunta, Que tipo de árvore você é? Que tipo de mensagem você tem? Jeremias era outro profeta, considerado profeta chorão, né?
porque ele era um intercessor. Isaías, profeta messiânico. A sua missão é anunciar Jesus. Às vezes nós somos mais Isaías do que você imagina. Você é um Isaías. Mas, em nome de Jesus, pense. Qual a mensagem que você recebeu do Senhor? Qual é a mensagem? Você tem levado à frente, adiante, essa mensagem? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos nessa noite por sua palavra. Te agradecemos, Pai, pelos cuidados do Senhor, pelo mover do Espírito Santo do Senhor sobre nós. Pedimos a Ti, ó Deus, nos aviva, traga um avivamento no nosso meio, no nosso coração, e que o Espírito Santo, ó Deus, a nos preparar, a nos capacitar para cumprir a missão, nós possamos entender e aceitar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai. Amém. Graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, é bom estar com vocês, muito bom mesmo distante de muitos aqui, mas geograficamente distante, mas nosso coração está com cada um de vocês, com certeza que no coração de vocês está conosco, amém? Você que preparou os seus elementos para a ceia, né? Creio que todos prepararam, nossos está aqui, né? Sandra preparou. Sandra tem sido a minha assessora no dia de ceia, bela da diaconisa, né? Que maravilha! Nunca tive uma diaconisa tão bonita, na minha disposição, o tempo todo, 24 horas por dia, me servindo, né? Eu gostaria que nós lêssemos aqui no capítulo 23 do capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo nos dá uma instrução sobre a ceia. Na nossa próxima ceia eu quero falar sobre, especificamente mais sobre a ceia e as orientações que Paulo nos dá e o que era a ceia da igreja primitiva e a nossa ceia de hoje, né? E na próxima ceia eu gostaria de falar um pouquinho mais especificamente sobre a ceia, né? E muitos, né, celebram a ceia com suco de uva. Amém, tudo bem. Mas a Bíblia é muito clara. Ela diz vinho. Ela não diz suco de uva. Vamos nós. Mas esse é assunto para outro dia, né? Versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque, semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pois a mim, pois ame a si mesmo, e assim como o pão e beba do cálice. Coisa muito linda que Paulo nos ensina, que a ceia, queridos, é momento de comunhão, né? Estarmos juntos uns com os outros. E é por isso que eu me relutei muito a celebrar a ceia
virtual, como se dizer, né? Online. Eu me lembro que alguns anos atrás, um pastor muito amigo me convidou, disse, Rosa, vamos na nossa igreja hoje celebrar a ceia, domingo próximo? Vou, será um prazer, eu aviso aqui com a igreja, eu vou falar com você, sem nenhum problema. Mas você vai celebrar a ceia para 10 mil pessoas. Como é que é? 10 mil pessoas? Nunca preguei para tanta gente, rapaz, está maluco? Não, rapaz, é uma ceia online. São crentes espalhados pelo mundo inteiro. Mais de 10 mil pessoas que vão cear. Ah, vou nada. E eu não fui. Disse não para ele, não fui. Ai, imagina ele me vendo hoje. Ó, eu não quero nem encontrar com ele, se você quer saber. Eu não quero nem encontrar com ele, porque hoje eu estou aqui, celebrando ceia online. Imagine, ele encontra comigo hoje e eu vou explicar, irmãos, que justificativa eu vou dar para esse amigo, que justificativa eu vou dar para ele. Mas Deus tem lá os meios, né, de tratar conosco, de trabalhar conosco. E eu gostaria que vocês também pegassem o pão, né, e nós vamos orar. Em nome de Jesus. Amém? Pai, te damos graças por este pão, um pedaço de pão simples, mas que tem para nós, Pai, um simbolismo muito grande, que é o corpo de Cristo representado. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe, porque nós assim o consagramos em nome de Jesus Cristo. Amém? Comamos o pão em memória do Senhor Jesus Cristo. Diz um texto, né? Versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Então, oremos ao Senhor. Pai, obrigado por esse cálice que o Senhor nos dá. Talvez simbolicamente é o sangue do Senhor que foi derramado por nós ali na cruz. Muito obrigado. Nós o consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Tomemos o cálice em memória do Senhor. Pai, obrigado essa noite. Obrigado pela presença do Senhor. Obrigado a Deus pelos cuidados do Senhor para conosco. Nos dê uma semana abençoada, uma semana de comunhão e de relacionamento com o Senhor, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.